Faz a Conta começa em instantes. Olá, pessoal! Estamos aqui para o nosso último Faz a Conta da Reforma Tributária de 2025. Voltaremos com a continuidade desses episódios no ano que vem. E para fechar o ano, falando ainda de reforma, a gente trouxe o tema hoje, então, que muitas empresas estão ansiosas para ouvir mais informações, entender um pouquinho melhor. Simples Nacional. Vamos falar um pouquinho dos MEIs também. E para isso, eu tenho a honra de estar acompanhada aqui por 4 ilustres convidados. Vou iniciar, lembrando, então, sou Tatiane Correia, gerente do Núcleo Jurídico Tributário da FEComércio. E começo aqui, já apresentando de pronto, então, os nossos convidados. O primeiro deles estará online aqui conosco, o Dr. Silas Santiago, doutor em Direito Constitucional pelo IDP Brasil 2024, mestre em Administração Tributária e Política Tributária pela UNED, na Espanha, conselheiro do SEBRAE Sergipe, assessor do Conselho Deliberativo do SEBRAE Nacional, consultor do FMI, do CIAT e da OIT em Política Tributária e Formalização de Pequenas Empresas. Auditor da Receita Federal aposentado, ele foi secretário executivo do Comitê Gestor do Simples Nacional. À minha esquerda, senhor Gerson Lopes, coordenador do Conselho de Assuntos Tributários da FEComércio, formado em Ciências Contábeis pela URGS, empresário do setor de autopeças, atual vice-presidente do Sincopeças e vice-presidente da FEComércio RS. Dr. Rafael Borim já esteve conosco aqui em outras gravações, advogado graduado pela URGS, especialista em Direito Tributário pelo Instituto Brasileiro de Estudos Tributários, o IBET, especialista em Direito Econômico e Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, membro da diretoria do Instituto de Estudos Tributários, membro efetivo da FESDIT, a Fundação Escola Superior de Direito Tributário, consultor tributário da FEComércio RS e de outras entidades empresariais. Ele também é professor do curso de especialização em Direito Tributário da PUC Rio Grande do Sul e do IET. Ele é diretor de assuntos tributários do SESCOM e é ex-juiz do Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais do Rio Grande do Sul. E, à minha frente, o Dr. Flávio Ribeiro. Contador, formado pela PUC Rio Grande do Sul, ele possui pós-graduação em auditoria e perícia também pela PUC-RS, ele é empresário do setor contábil, ex-presidente do SESCOM Rio Grande do Sul, diretor da FEComércio RS e conselheiro do nosso Conselho de Assuntos Tributários da FEComércio Rio Grande do Sul. Muito obrigada, já agradeço pelas suas participações. E vamos de pronto, então, entrando nesse assunto que é tão delicado para as empresas do Simples Nacional. Seu Gerson, começo pelo senhor. Fala um pouquinho para a gente, dentro da sua visão como empresário, como coordenador do CONAT, né? O CONAT tem trazido muito a questão da reforma tributária, tem recebido muitos convidados. Qual é a sua percepção com relação aos impactos da reforma para os pequenos empresários, ao entorno do Simples Nacional? Bem, boa tarde a todos. Boa tarde, Tati, Borim, Flávio, Silas. É um prazer estar aqui com vocês. Agradeço o convite para participar desse podcast. E tá comentando até um pouco antes aqui com os colegas que a minha percepção é de que uma parcela ainda significativa dos pequenos empresários ainda não se deu conta de todo o tamanho do problema que é a reforma tributária, né? Problema ou solução, né? Dependendo do ponto de vista. Mas a maioria não se deu conta ainda. Aqueles que já adquiriram algum conhecimento aqui pelo pessoal da FEComércio ou de outros
informações que obtiveram, esse já está muito preocupado, especialmente pelo que a gente conversa, pelo tamanho da alíquota que fala, né? Uma alíquota hoje que se está falando aí em 28, para iniciar a conversa, alguns já falam em 30. Então é uma alíquota muito grande, e essa é uma preocupação muito grande dos pequenos empresários. Esses que já começaram a saber. Tem aqueles que começaram a se informar um pouquinho mais, né? Esses já estão preocupados também, não só com a alíquota, mas com aquilo que já está acontecendo, que se está se prevendo. Uma coisa que preocupa a todos é como é que é este por fora, por dentro e por fora do Simples, né? Como é que vamos fazer? Como é que vai ser isso? Como é que vamos permanecer no que está? Vamos ter que ir para o lado de fora? Como é que fica? Por fora, sempre se falou por fora, sempre foi aquele negócio que era que era alguma coisa ilegal, né? Mas hoje se está falando o por fora, mas dentro da legalidade. Mas, enfim, muitos falam. Então, isso aí, o split payment é outra preocupação. Como é que vai ser esse negócio do split payment? Poxa, alguns que já enxergaram que, olha, vamos precisar de um capital de giro maior, né? Enfim, são N coisas, a mudança é muito grande, né? E a aquisição de conhecimento sobre tudo isso vai levar tempo, né? Mesmo aqueles que estão envolvidos diretamente, como advogados, como contadores, têm uma preocupação muito grande com tudo que está vendo. Imagina-se, então, aqueles pequenos empresários que estão tentando sobreviver com uma carga tributária que já é grande hoje, né? Então, a preocupação é muito grande. Creio que é isso, em linhas gerais, né, Tati? Seria isso. Já vou aproveitar, puxando esse gancho do seu Gerson, sobre essa questão do por dentro, por fora, né? Seu Gerson, a reforma tributária acabou criando uma opção, né, para o Simples, de uma espécie de regime híbrido, né? Quando a gente fala por fora, né, o Simples vai poder continuar pagando uma guia única da forma como já vem fazendo, ou ter essa opção de pagar o tributo novo, o IVA dual, entre aspas, por fora, ou seja, pelo regime geral, né? Ou seja, vai ter duas guias, né? Uma do Simples e a outra para o IVA no regime geral. Então, aproveito para questionar o Dr. Silas, então, Dr. Silas, sobre essa questão da criação do regime híbrido para o Simples Nacional. Qual é a visão do Sebrae, né? Qual é a percepção de vocês quanto a esse ponto? E aí a gente sabe que envolve toda a questão do crédito, né, para o Simples Nacional, que está no meio da cadeia, fornecendo para uma empresa ali do regime geral. Essa empresa, ao adquirir do Simples, ela vai poder exigir, né, que essa empresa tenha esse recolhimento híbrido, né, por fora. A gente quer ouvir um pouquinho a opinião do senhor sobre isso. Olá a todos, obrigado Tatiana e obrigado Efecomércio pelo convite, saúdo meus colegas de mesa, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, nós entendemos que a princípio a reforma traz avanços, né? Tem uma simplificação que é trazida pela tecnologia, apesar dela ter ficado complexa em virtude dos lobbies, né, dos setores no Congresso, mas essa simplificação vem pela apuração assistida, né, que é a declaração pré-preenchida, que está prevista, né? Nós esperamos que tanto a Receita Federal quanto o Comitê Gestor do IBS cumpram com essa obrigatoriedade. Então, o governo, o Estado brasileiro, vai apresentar para as empresas a declaração só para validação e geração da guia, né? Mas, como você disse, para quem é do Simples, tem alguns desafios importantes. E o principal deles é escolher, né? Claro, sempre vai estar dentro do Simples, mas a escolha é entre pagar tudo dentro do Simples, os tributos atuais mais IBS e CBS, né, como é hoje, numa guia única pelo DAS, ou ele tem a opção, que inclusive já foi até pedida anteriormente, veio na reforma agora, de pagar o IVA por fora, né, dentro do regime geral, que é o IBS e CBS. Cada escolha afeta preço, margem, competitividade, especialmente, como você disse, quando vende para empresas que precisam do crédito, né, nas operações B2B.
essa escolha deve ser orientada por um profissional de contabilidade. Temos um aqui de grande gabarito, né, na nossa mesa, pois mesmo para quem está no varejo, que em tese, quem está no varejo seria mais vantajoso pagar o IBS e CBS dentro do Simples, dependendo do nível dos seus custos fixos, porque o IVA ficou com uma base bem ampla, né? Então tem aluguel, água, luz, telefone, que não era permitido aproveitar esses custos, o imposto embutido nesses custos, eles já vêm carregados com IBS e CBS. Dependendo do nível desses custos fixos, mesmo para o varejo, pode ser mais vantajoso pagar por fora para aproveitar todos os créditos, né? Outro ponto que nos preocupa, além dessa escolha, é que hoje, para a empresa que resolve pagar tudo dentro do Simples, né, IBS, CBS dentro do Simples, e precisa eventualmente gerar algum crédito, ele não tem, ou mesmo que não precise gerar crédito, ele não tem os benefícios do IBS e CBS, o tratamento diferenciado que foi criado fora do Simples, né? Tem regimes especiais, tem alíquota zero, tem desconto de 30%, desconto de 60%, nada disso vale dentro do Simples. Nós identificamos que pelo menos a alíquota zero da cesta básica deveria se estender ao Simples também, porque nós temos muitos varejistas que vendem produtos de cesta básica, né? Então a gente propõe uma correção legislativa alterando a Lei Complementar 123. E além disso, nós entendemos que os custos vão aumentar em virtude da substituição do PIS/PASEP e COFINS pela CBS, com a CBS tendo tendência a ter uma alíquota maior. Então, nós vemos alguns ajustes que precisam ser feitos. Agora, você fez uma pergunta muito importante, né? E para o comprador? O comprador deve exigir que a empresa do Simples recolha IBS e CBS por fora? Não deve exigir. Essa não é uma medida inteligente, tá? A empresa compradora do regime geral, para ter o crédito, ela paga o IBS e CBS por fora. A nota fiscal hoje é pelo valor da venda, quer dizer, na reforma, né? O imposto é destacado. Uma compra de R$100, por exemplo, se ela comprar de uma empresa do Simples, ela vai desembolsar R$104, R$105, dependendo da alíquota que a empresa tiver, né? E se ela comprar de uma empresa do regime geral, paga por fora, ela vai desembolsar R$125 até R$130, dependendo da alíquota que for estabelecida. Descontando o imposto destacado, o custo vai ser sempre 100. Então, por que ela vai desembolsar mais, se o custo líquido é o mesmo, né? E no ambiente de juros altos e capital de giro escasso, você gastar mais apenas para aumentar o crédito pode prejudicar os dois, né? Quem compra tem prejuízo no capital de giro, e pode exigir que a empresa do Simples pague por fora de forma desnecessária, né? E pode ser que a empresa do Simples nem precise pagar por fora, por exemplo, se o seu nível está muito baixo em serviços, né? Então não faz nenhum sentido pagar por fora pelo simples fato dela ser do Simples, né? Então continua vantajoso para grande empresa, para média empresa, comprar da empresa do Simples, desembolsando menos e tendo o mesmo custo nas suas aquisições, Tati. Perfeito. Para muitas empresas que têm essa dúvida. E aí, eu vou chutar a bola agora para o Dr. Borim, né? Dentro desse cenário, Dr. Borim, como que os empresários podem dar o primeiro passo para isso? Porque a gente viu aqui, com a fala do Dr. Silas, que eu vou precisar avaliar, bom, com quais esse cenário, essa decisão vai depender de várias situações, né? Com tipo de mercadoria eu trabalho, né? Elas têm um regime diferenciado, elas têm uma alíquota diferenciada, onde estou situado no meio da cadeia econômica, né? Então, várias questões envolvem, assim, como que a empresa pode, que medidas a empresa pode começar a adotar, né? Como disse o seu Gerson, quem não se deu conta ainda, quem não se mexeu ainda, por onde ela começa, o que ela tem que fazer. Perfeito. Bom, boa tarde a todos. Também fiquei muito feliz com o convite aqui de poder participar novamente do podcast e já parabenizo a FEComércio, na tua pessoa, Tatiane,
por essas iniciativas, né, por esse conhecimento que está sendo produzido, que ele é super importante. Sobre a questão do empresário do Simples e os desafios, né, eu acho que foi muito bem colocado aqui pelo nosso coordenador Gerson, que ainda existe uma gama importante de empresas que não estão assim atentas às mudanças, né? E isso vai gerar um atropelo agora no início do ano, quando tiver que emitir nota fiscal, quando tiver que adaptar sistema, né? Vai dar bastante trabalho aqui para o setor do nosso colega Flávio, né? E também o Simples Nacional, quando eu vi vamos dizer assim, a primeira redação da reforma, eu fiquei bem insatisfeito, tá, com o que eu li. Tá? Porque eu achava que o Simples ele ia deixar de existir na reforma tributária e ele permaneceu. Né? As alíquotas do Simples, né, para aquela empresa que vende para o consumidor final, um varejo, um prestador de serviço, elas permanecem exatamente iguais. Tá? Inclusive, na legislação que foi produzida em relação à reforma tributária, a gente consegue comparar essas tabelas do Simples, as de hoje, com 2033, e as alíquotas são exatamente iguais. Dr. Silas aqui não me deixa mentir. Né? Então, o Simples realmente ele foi respeitado, continua existindo. Né? Agora, a gente tem sim um desafio que eu digo que é mais no âmbito da cadeia econômica. Né? Por quê? Porque, como bem colocado pelo Dr. Silas, a empresa do Simples, hoje, tá, ela, se estiver na ponta da cadeia, ou seja, vender para um consumidor final, ela, de fato, não tem essa preocupação de transferir crédito, ela poderia optar pelo Simples Nacional e fazer o recolhimento de todos os tributos, dos novos tributos da reforma, que é o IBS e a CBS, por dentro do Simples Nacional. O problema é que aí ela não vai absorver os benefícios que foram concedidos pela reforma em relação à cesta básica, medicamentos e uma série de outros setores. Então, só para exemplificar, uma farmácia hoje no Simples Nacional, ela pode ter uma redução do IBS e da CBS de 60% a 100%. Então, ela não pagaria tributação sobre o consumo ou venderia com desconto de 60%. Se ela estiver no Simples, ela vai recolher CBS e IBS com a alíquota que hoje seria do ICMS e do PIS/COFINS. Né? E isso eu acho que está errado e fico feliz com essa iniciativa do Sebrae, aqui na pessoa do Dr. Silas, de buscar essa mudança na legislação. Né? O nosso judiciário hoje, infelizmente, aqui o advogado tem que colocar o judiciário no meio, ele infelizmente tem um entendimento que o Simples Nacional ele é uma opção. Ele é um regime. Se você quer as benesses do Simples, por exemplo, quero pagar o tributo sobre a folha de salários com base na minha receita bruta, independentemente se eu tenha 5 ou 50 funcionários, eu opto pelo Simples. No entanto, ao fazer essa opção, eu vou carregar uma série de problemas que, como foi bem dito aqui, não vou poder ter. Então, nas nossas análises, hoje a empresa do Simples, em qualquer situação, Tatiane, seja ela numa relação B2B ou B2C, ela vai ter que estudar se ela vai recolher o IBS e a CBS por dentro ou por fora do Simples. Tá? Eu vejo um problema nessa reforma tributária que, de fato, ela, em relação ao Simples, no meio da cadeia, ela trouxe um problema vai trazer um problema de competitividade. Qual é esse problema? Imagine que hoje um distribuidor, um atacadista do Simples, ao vender uma mercadoria para outra empresa do regime geral, ele transfere um crédito de 9,25% de PIS/COFINS, mesmo não tendo destaque em nota fiscal. Isso esse é um procedimento que ele existe desde 2003, 2004. Então, quando uma empresa do regime geral compra do Simples, ela recebe esse crédito de vamos arredondar para 10%, certo? Tá bom. Com a reforma tributária, não existe mais, se ela vender isso por dentro do Simples, é transferência desse crédito. Então, se sou um comprador do Simples, né, um cliente de uma empresa do Simples, eu diria o seguinte, olha, eu estou vendo que o teu produto, para mim, por mais que ele permaneça o mesmo, ele vai me gerar um crédito de 10% a menor, né, que é exatamente eu não ter mais esse crédito, entre aspas, presumido de PIS/COFINS, eu não tenho isso na CBS. Então, de largada, um dos desafios do empresário do Simples, na minha opinião, é se deparar com essa seguinte questão. Se eu quiser continuar fornecendo para a empresa do Gerson, que é meu cliente, ou
e para manter a margem do Gerson, ou eu teria que dar um desconto de quase 10% no meu produto, porque eu estou tirando dele um crédito, ou então eu vou ter que fazer o recolhimento do IBS por fora do Simples, e aí eu vou passar a bola para o nosso amigo aqui, Flávio Ribeiro, que vai dizer da complexidade disso, se os contadores, se as empresas do Simples vão ter, vamos dizer assim, a capacidade existe, né? Mas criar essa rotina de fazer o pagamento de tributos não cumulativos, né? A empresa do Simples hoje ela paga uma única guia, é sobre o faturamento, é muito simples, né, fazer o pagamento. Então, acho que para começar, o desafio que eu vejo está muito ligado a essa competitividade, e aí vai para esse ponto de sabermos se é possível, né, que os contadores e as empresas consigam fazer essa... O simples está cada vez menos simples, né? E aí eu tô ansiosa aqui para fazer uma pergunta pro Flavinho, que a gente discutiu essa semana, sobre a questão dos prazos de opção, né, Flavinho? Vamos lá. A Lei Complementar 214 determina que a reforma vai começar a valer a partir de janeiro de 27. Exato. E ela também diz que o Simples vão ter 2 prazos para o Simples, né? O Simples vai continuar sendo anual, mas ao invés da opção em janeiro, ela vai passar a ser em setembro. Porque eu também vou ter um outro prazo para optar pelo regime híbrido, né? Eu vou ter 2 entradas, entre aspas, né? 2 prazos para optar pelo regime híbrido. A empresa do Simples hoje, a gente tem uma definição ou ainda precisa ser regulamentado se ela vai ter que fazer uma opção em setembro de 2026, em janeiro? Como é que tá essa questão dos prazos? Vamos aproveitar que a gente está com uma mesa repleta de pessoas sábias. E daqui a pouco a gente vai ter que fazer que nem jogador de futebol antes do começo do jogo, que eles ficam passando a bola um para o outro ali naquela altinha. Mas esse é uma situação que, para nós, da área da contabilidade, a gente aplica o que está escrito, né? E como a gente está aqui num evento, num podcast que extrapola as fronteiras aqui do Rio Grande do Sul, a gente tem que tentar trazer isso para que todo público que nos assiste equalizar isso de uma maneira a procurar trazer essas diferenças que a gente vai falar aqui para dentro do seu negócio. Para nós, aonde eu tenho lá a empresa, a gente entende que a gente vai ter que informar essa opção em setembro e começar o jogo mesmo somente em 27. Porém, falando aqui nos bastidores, isso tem uma lacuna aí. E aí cabe a nós, e aí eu digo nós, empresários de modo geral, levar esses anseios para os nossos sindicatos, para nossas organizações, associação, levar isso para frente, como o Sebrae, FEComércio, CNC, para pedir para que o comitê gestor, se não se ateve ainda, de trazer essa particularidade para que a sociedade possa se organizar, porque o empresário simples é aquele que normalmente tem uma estrutura muito rudimentar em relação às empresas de modo geral, ali é presumido, real, então eles não estão preocupados em, né, e é natural disso, assim, de fazer um planejamento, então vai ser em setembro, mas o que é a nossa responsabilidade enquanto contador? É mostrar isso para eles do que a gente tem hoje, de que se vale a pena não fazer esse cálculo por fora, ou esse cálculo separado lá, porque para o negócio dele, e aí ouvindo o Dr. Silas, eu fico mais convencido disso, que essa reforma, ela muda, a palavra bonita, assim, o mindset, mas muda o jeito do empresário calcular o seu imposto, porque é muito mais na questão de fluxo de caixa, e que os bancos escolares e de faculdades não ensinam isso para ninguém, do que propriamente pegar uma nota de compra, entender. Aqui no Rio Grande do Sul é assim, para aquelas empresas que faturam acima de 3 milhões e 600 anos. Eu não sei se fora do Rio Grande do Sul também é isso, que é também que calcula... Por isso que eu estava certo, aqui a gente tem os expoentes... O sublimite, né? Sabe tudo. Então, esse sublimite, para aquele empresário hoje, ele já paga o ICM, passando de 3 milhões e 600, ele já vai pagar o ICM praticamente como se fosse o IVA esse que a gente está falando da nova... por fora, né? Por fora. Ele já paga, só que diferentemente com
poucos créditos em relação que é aquilo que o doutor Silas falou. Então a gente vai ter crédito lá de aluguel, vai ter crédito de contador, quando paga o contador, quando paga o advogado, quando paga lá a empresa de programas de saúde, e assim vai. Então, essa concepção, e voltando à tua pergunta, a gente nós como contadores, temos que alertar os empresários, e os empresários têm que procurar os seus contadores e exigir isso, e também salvaguardar a parte legal do seu advogado, tem que procurar o seu advogado. Por quê? Porque isso vai ser um trabalho de 6 mãos. É a questão de preço que pode mudar, é a questão de legislação que a gente estava falando antes aqui, de coisas novas que estão acontecendo e que precisam ser regulamentadas, e graças a Deus a gente teve a sorte de ter o Dr. Silas aqui conosco, que quem não conhece, acho que todo mundo conhece, ele é o papa do Simples, ele conhece tudo de Simples. Então, até isso é uma coisa importante dele trazer uma mensagem de quão o empresário simples tem que ficar atento, se não mais até do que os outros que estão nos outros regimes, como presumido e real, por conta dele ser praticamente uma pessoa que cuida de tudo. Ele compra, ele vende, ele está no balcão. Então ele precisa ter essas informações para tomada de decisão como essa, que para mim a gente tem que estabelecer, e não está isso claro, mas o que a gente vê hoje, que a gente tem que definir em setembro qual vai ser a nossa caminhada em 27, correndo o risco do nosso fluxo de caixa sofrer um viés aí, com juros que a tendência que baixa, tem aí uma tendência de baixa de juros, mas vai a 12%, sei lá, 13%, não é uma coisa assim que vai salvar a gente procurar recurso fora para poder compensar esse fluxo de caixa. E muitos empresários utilizam, e aí é outra coisa que vem da reforma, que eles vão ter que ter um cuidado muito grande. Tem empresários que acabam precisando de recurso e eles vão joqueando, eles compram, eles pagam daqui a 20 dias com o split payment, acabou. Tudo bem que no Simples não vai começar, mas na velocidade que a gente tem com as informações, isso em 28 está valendo, em 28 está aí, ou 27 está aí. Então, de novo, assim, se eu pudesse dar um recado para os empresários, procurem seus sindicatos, procurem suas associações, converse com seus pares, porque é outro jeito de trabalhar daqui para frente. Daqui para frente que eu digo 26, por mais que não estejam valendo ainda, né, as incidências do IBS, CBS, mas o treino é para valer. Essa semana a gente teve aí um marco histórico, né? Saiu o primeiro comunicado conjunto do Comitê Gestor e da Receita Federal. Então, e deixando claro, já, né, começaram a esclarecer alguns pontinhos, então talvez esse tipo de coisa, como esses prazos do Simples, venham também nos próximos comunicados, né? Mas só para deixar bem claro para quem está nos assistindo, pessoal, a reforma começa o ano que vem, em janeiro de 2026, um período de testes, e quem vai ser obrigado, né, a colocar nos campos dos documentos fiscais, o IBS e a CBS, são as empresas do regime geral. Para o Simples Nacional, começa a valer a obrigatoriedade a partir de 2027. E a dúvida que fica é se essa opção pelo regime híbrido ou não vai ter que ser feita em setembro de 2026, né, para valer em janeiro de 27. Então isso ainda precisa ser esclarecido. E tu vê a nuance desse detalhe, que se a pessoa vê que o seu negócio pode ficar e é vantajoso ficar no Simples em 26, portanto ela não precisa ter a preocupação do preenchimento, né, das informações de apenas 2 campos. Mas se ela vê que precisa, isso requer sistema, então tem investimento de sistema, treinamento, configuração do seu banco de dados lá, muda tudo, muda cálculo, né, porque vai mudar, então vai mudar, PC, muda tudo. Então, de novo, o empresário tem que ficar muito mais ligado, porque a virada da opção de qualquer uma delas tem impactos diferentes e significativos. Exatamente. Nunca foi tão importante que o empresário tenha orientação do seu advogado e do seu contador.
Eu Então, acrescentaria, Tati, me permite? com certeza. Não é só o contador e o advogado. Porque muitas vezes o empresário, pequeno empresário especialmente, vai conversar com o seu advogado, com o seu contador, para ver o que vai fazer. Não, além disso, ele tem que adquirir esses conhecimentos para entender melhor a situação, porque a mudança é muito grande. Acho que isso é muito importante ele saber. É uma mudança de paradigma, né? Não Exatamente. é uma mudança que o empresário possa abrir mão de entender e passar apenas para o contador e para o advogado. Exatamente. Porque ele vai ter que tomar uma decisão gerencial, né, relativa a preços, contratos, enfim. Muito, muito importante a sua observação, seu Gerson. Vou passar uma bolinha de novo para o Silas. Silas, a gente tá falando aqui muito, né, do Simples, mas a gente sabe que a reforma também trouxe alterações para os MEIs e criou uma figura nova chamada nano empreendedor. Fala um pouquinho para a gente sobre isso, né, sobre as nuances dessa nova figura, do impacto para os MEIs, né, dessas modificações que tiveram para os MEIs, assim, como é que o Sebrae está vendo isso? O senhor acha que realmente essas medidas conseguem resguardar os empresários menores, né, os bem pequenininhos, ou não, né? Como é que vocês têm alguma medida assim de orientação? Fala um pouco para nós sobre esse cenário. Ok, Tati. Antes de responder essa pergunta, colaborando um pouco na anterior, vai ser editada a regulamentação, sim, né, da opção pelo regime híbrido em setembro de 2026, vai acontecer. Lembrando que são para as empresas em atividade que já estão no Simples, né? Para a empresa nova, a opção agora é no CNPJ, né? Passou a ser no CNPJ, mas para as empresas em atividades optantes pelo Simples, vai ser em setembro de 2026. Os sistemas já estão sendo preparados para isso e vai ser editada a regulamentação com a devida antecedência, tá? Bom, vamos lá. Com relação ao microempreendedor individual, não muda praticamente nada. Tem duas mudanças muito pequenas, né? A primeira delas é um recolhimento no valor de o recolhimento fixo, que além da previdência o MEI paga hoje, né? Que é R$ 1 de ICMS e R$ 5 de ISS, dependendo da atividade que ele exerce, vai mudar ao final, né, em 2033, vão unificar com o IBS no valor de R$ 3, né? E a segunda mudança para o MEI é a obrigatoriedade, a partir de 2027, de emitir notas fiscais em todas as suas vendas, né? Hoje ele só está obrigado quando vende para pessoa jurídica. Para isso, vai ter aplicativo via celular, já existe hoje para prestação de serviços, né? E está sendo preparado aplicativo na área de bens também. Bom, vamos para o ano empreendedor. Primeiro, é uma medida que faz parte de qualquer legislação de IVA onde ela existe no mundo, né? No mundo europeu principalmente, os países que seguem o modelo europeu. No IVA, existe um limite de isenção de inscrição, e isso é pelo critério de relevância econômica, né? Não adianta você exigir a inscrição fiscal ou até o pagamento de quem fatura muito pouco, né? O Brasil, quando foi fazer isso, quando foi colocar esse mecanismo do IVA na lei, ele cometeu dois erros. O primeiro foi dar um nome, né, para isso. Não precisa dar nome, não precisaria dizer que essa dispensa se aplicaria a uma pessoa, uma entidade chamada dono empreendedor, desnecessário, né? O segundo erro foi vincular o valor dessa dispensa de inscrição à metade do limite do MEI, 40.500, né? Isso faz com que se atribua a essa figura, né, do Nano um caráter de política pública inclusivo, que não é verdade. O Nano ele deve ser entendido como tão somente como uma dispensa de inscrição. Ela não terá CNPJ, não poderá emitir nota fiscal, não terá previdência social, enfim, não vai ter nada. Só que ela pode concorrer, né, por desconhecimento com a figura do microempreendedor individual. Esse, por sua vez, é a única política pública de inclusão que reduz a informalidade empresarial, aumenta a proteção social e claro, tem alguns problemas, né, que precisam ser corrigidos, a gente reconhece isso, mas é um exemplo que o Brasil trouxe para o mundo. Eu tenho feito consultorias em vários países, né, para organismos internacionais, e o MEI é realmente um exemplo para o mundo. O Nano não é nada. É.
E isso pode gerar muita confusão, né? Já tem gerado, né? A gente vê que as pessoas confundem um pouco, porque essa definição, né, esse trocadilho do nano é nada, realmente, ele não tem nem CNPJ, né? Não precisava, né, dessa... Mas, enfim, voltando para o Dr. Borim, o senhor antes deu o exemplo ali das farmácias, né? Fala um pouquinho mais para a gente, agora, dentro desse contexto aqui de Simples Nacional, de MEIs, a gente sabe que vai ter muito problema com relação à questão dos créditos, porque a gente sabe que tem muitos MEIs que fornecem para, né, para empresas maiores, para empresas do Simples, para empresas até de regime geral. Isso é um dos pontos que as empresas têm que se dar conta, né, de toda essa cadeia, assim. Fala um pouquinho para a gente, né, nessa visão jurídica, quais setores que tendem a ser mais impactados, né, e o que eles podem, o que eles podem fazer para tentar já uma espécie de planejamento tributário, não deixa de ser, né, como tu falaste antes, para tentar seguir, né, se manter vivos no mercado, se manter concorrentes no mercado. Fala um pouquinho do cenário ao entorno disso para a gente, pegando também esse gancho ali do problema de fluxo de caixa, de rever de rever preços. Perfeito. Em relação ao ano de 2027, eu já vou chegar na tua pergunta, mas só para também colocar aqui mais uma peça aqui no nosso tabuleiro. Maravilha. Em relação ao início de 2027, me preocupa uma situação em relação ao Simples Nacional que diz respeito aos estoques. Tá? Por quê? Toda empresa do Simples, quando virar a chave e começar a reforma, né, que vai ser 2027, imaginem que se ela escolher fazer o pagamento do IBS e da CBS por fora, ela vai trabalhar com alíquotas, que a gente ainda não sabe ao certo, mas alíquotas de 26%, 27%. Perfeito? Mas ela vai ter crédito. Tá tudo certo. Tá bom? Então, mas vai ter crédito em relação às operações de venda ou de prestação de serviço a partir de 2027. O que acontece com uma loja de autopeças que tem um estoque em 31 de dezembro de 2026 e ela, por orientação do seu contador, diz assim, olha, é melhor para você vender por fora. Porque a margem, você vai ter crédito sobre uma série de despesas, uma série de custos sobre as mercadorias adquiridas, então ele opta por recolher por fora. Qual vai ser a surpresa dele? Isso, eu sei que existe um projeto de lei para corrigir um defeito da reforma, tá? Mas o problema é que se ele vender o estoque, aquele estoque adquirido não teve nenhum crédito. Então ele venderia uma mercadoria já na regra da reforma com alíquota cheia, sem ter o direito de fazer qualquer abatimento, tá? E o que a gente viu na reforma é que as empresas do lucro presumido já conquistaram um crédito presumido de CBS, tá? Que vai permitir exatamente eles poderem lançar, vamos dizer assim, o crédito presumido, ele como se fosse um estoque de crédito, é um valor que você apropria na sua escrita, na sua contabilidade, vamos chamar na parte fiscal, e vai abatendo. Então, quando você for pagar, você vai pagar menos do que aquela alíquota de 26%. Sabemos que existe um projeto de lei, se eu não me engano, 219, e depois se o Dr. Silas também puder, se tiver alguma informação adicional a respeito do andamento desse projeto, na minha visão ele é fundamental, porque senão a empresa do Simples ela já começa numa situação completamente assim, pior do que uma empresa do regime geral do lucro presumido. Tá? Então, só para relembrar que tem esse problema ainda do crédito sobre os estoques na virada de 27, tá? Mas falando sobre MEI e sobre Simples e todas essas questões, tá? De novo, o advogado tem que trazer o judiciário. Por que isso, gente? Porque se a gente pegar o setor de prestação de serviços, Tatiane, tem muita empresa do setor de serviços que, para absorver o impacto, o setor de serviços é o setor que mais vai ter um impacto. Vai ter um impacto maior da reforma tributária. Eu digo isso de uma forma clara,
que o setor serviço vai pagar mais impostos do que a indústria, vai pagar, em termos assim, do que ele paga hoje, o aumento vai ser muito maior do que na indústria, do que no setor do varejo, do que no setor do atacado. O setor de serviço vai ser o maior impactado, porque hoje ele tem uma alíquota máxima de 5%, que é a do ISSQN, e como não vai mais ter ISSQN, ele vai para uma alíquota de 16%, 17%, que é o ICMS, que vai se tornar IBS. Bom, o que está acontecendo no setor de serviços? Vão ter muitas contratações, eu imagino, de mês e de outras empresas para exatamente ter direito a crédito. Tá? Para aumentar o crédito, porque crédito sobre folha de salários ele não é permitido, nunca foi e nunca será. Então, o crédito, uma empresa de prestação de serviço, qual é o maior insumo dela? São as pessoas. A matéria-prima da prestação de serviço são pessoas. Então, se ela não tem um crédito sobre a despesa com o pessoal, ela realmente vai ter uma tributação muito alta. E aí vem o ponto. Eu posso mudar um funcionário meu hoje, que ele é seletista, por uma pessoa jurídica? É isso que está na cabeça hoje dos gestores da área de prestação de serviço. Eu posso, ao invés de ter um seletista, contratar um MEI? Por quê? Porque é para desonerar a folha e também para desonerar, para gerar mais créditos, tá? Gente, quem vai nos dar essa resposta não somos nós aqui, infelizmente, né? Porque no Brasil hoje o órgão máximo para definir isso é o Supremo Tribunal Federal e está julgando essa matéria, Gerson, em relação à legalidade da pejotização. E aqui quando eu falo pejotização não é no sentido pejorativo, é no sentido de, olha, é uma nova forma de contratar, né? Então, o MEI já foi uma nova forma e o MEI é um exemplo, como o Dr. Silas falou, para o mundo, gente. Eu acho que esse é um caminho sem volta, tá? Só que o MEI não gera crédito, porque, de fato, o MEI não tem essa possibilidade de fazer o recolhimento do Simples por fora. Nesse sentido, eu acho que as empresas do Simples, elas ganham um espaço de competitividade, né? Por quê? Porque se eu for fazer a contratação de um vendedor na minha empresa, eu vou poder optar por esse vendedor ser um funcionário seletista, por ele ser um MEI ou por ele ser, daqui a pouco, uma empresa do Simples Nacional. Vamos deixar esses três, tá? Para efeitos de crédito, Simples Nacional, ele geraria crédito, né? MEI não geraria crédito, então ele acaba sendo mais caro, mas também o MEI paga menos, então tudo depende do preço final, né? Então eu acho que o Simples, eu gostei muito eu gostei do Simples híbrido, tá? Eu vou dizer assim, eu simpatizo, gente, com a liberdade do empresário escolher como ele quer pagar. Tem gente que diz assim, Borim, você está dizendo, a gente entende, mas vai gerar uma complexidade. De fato vai gerar uma complexidade. Agora... Mas é uma opção positiva. É uma opção perfeita, Tatiana. É isso que eu quero dizer. Se a empresa do Simples conseguir se organizar, de 6 em 6 meses ela pode optar pelo regime mais econômico para ela. E tem isso ainda, né? Ele faz a opção semestral, a cada 6 meses. Né? Hoje o Simples Nacional, o lucro real, o lucro presumido são opções anuais. Então, por exemplo, se daqui a pouco no meio do ano eu me deparo com uma margem de lucro, eu fecho um negócio melhor, eu não tenho como mudar. Eu já escolhi pelo Simples e eu só tenho que recolher desse jeito. Não. A partir da reforma, a empresa do Simples pode fazer a opção semestral. Isso, para mim, eu acho que é um avanço em relação à legislação do Simples. Então, para não ultrapassar aqui do meu tempo, eu entendo que o Simples, ele, sabendo levar essas questões com uma organização, com a atenção do empresário, ele tende a permanecer competitivo, tá? Mas vai ter mais trabalho, sem dúvida nenhuma. Flavinho, opinião contábil sobre isso tudo agora? Eu vejo como positivo. Eu acho que tenho certeza, tendo o MEI, e aí ouvindo o Dr. Silas, talvez o Nano foi um lapso por não ter dado um carinho maior por parte do governo no MEI, porque o MEI realmente é uma porta de entrada que... E aí o Borim falando aqui, a gente pode contratar MEI hoje o jardineiro, que antes a gente não conseguia lançar isso como uma despesa, ou uma pessoa que limpa o ar-condicionado, enfim. Disso tudo, e aí eu gostaria de ouvir até o Dr. Silas, pela experiência que ele tem
governamental, assim, se isso é possível a gente levar, de que maneira a gente pode levar, deles entenderem dessa necessidade de permitir que as empresas possam ter essa contratação e levar isso para o Supremo, alguma coisa chegar a isso, que essa nova, com a vinda da reforma, esse novo cenário, esse novo dia a dia das empresas e das relações de trabalho, elas deveriam ou deverão ser mais flexíveis, como os Estados Unidos, e aí tirando as particularidades, né, do que a gente tem de mercado, mas a ponto de permitir que que as relações negociais sejam mais flexíveis. Porque também é importante a pessoa receber mais. E aí, aí a gente entra num debate aqui que pode levar mais uns 3 podcasts, mas é melhor a pessoa ter uma renda melhor e conseguir se organizar, ou ficar com a folha né, recebendo menos porque a carga tributária da empresa ela acaba também sendo relevante na composição do preço, na composição do propósito. O Boninho me ensinou esses dias, propósito negocial. Então, tudo isso eu acho que é um momento, e eu fico feliz assim, em ver que a sociedade está trabalhando isso, está conversando em outros lugares. Talvez a questão da internet facilitou, só que da gente receber informação e trocar informação. Porém, a gente não pode ter uma fala antagônica, porque a gente fala de um país continental, e o empresário muitas vezes não tem esse acesso que a gente tem aqui, que a gente consegue ter um canal, que esse canal vai chegar nas pessoas, essas pessoas vão ser multiplicadoras, ou vão poder se organizar. Então, usando essa parte do simples, que ele vai conseguir ter o cálculo por fora, usando a parte que as empresas vão poder contratar e fomentar que o MEI é importante, através... O Sebrae faz um belo de um trabalho de acolhimento dessas pessoas que querem partir para o MEI. Então, talvez usar isso como uma ferramenta de transformação até para as pessoas poderem ganhar mais, poder fazer os seus negócios. E as empresas também do geral, que é lucro real presumido, poder contratar essas pessoas ou esses profissionais com tranquilidade. Isso faz com que... Eu vejo que existe, assim, do MEI para o simples, uma boa jornada de crescimento e de carga tributária. Porém, e isso é uma discussão que a FEComércio já faz há 1000 anos, o empresário do simples que vai para o presumido ou para o real, então, portanto, que vai para o geral, ele tem uma jornada, praticamente um Everest para subir, assim, sem equipamento de proteção nenhuma. E aí ele morre no caminho. Então, eu acredito que esse debate da reforma, e a reforma veio para trazer essa equalização, ser mais simples de calcular, as pessoas entenderem o quanto tem que pagar, isso é tudo de bom. Só que eu acredito que o aculturamento desse empresário que começa do MEI e que o governo entende que o MEI ele é importante fomentar para que a pessoa tenha o MEI, para que o empresário do simples consiga pagar os seus impostos de forma fora, por dentro, e que isso comece uma jornada em que ele vai sair, porque eu acredito que muita gente vai acabar saindo, e eu fiz uma reflexão, eu não tinha pensado no que o Dr. Silas falou no começo ali, daquele exemplo de 100, e aí 4 de imposto, e por fora vai ser 100 mais 25, mas eu não sei se isso não vai acabar tendo o empresário do simples tendo que sair indo para o regime geral por conta até de desinformação mesmo, e dizer, olha, eu preciso ganhar o crédito de 26, porque a pessoa olha o 26, quem está comprando, né? Então, uma das sugestões que eu sempre dou para o empresário que vem falar comigo é estude os seus fornecedores, revise os seus fornecedores, converse com os seus fornecedores, que propósito vai ter a relação de vocês se isso... daqui a pouco vai ter que mudar os preços. Como é que um vai tratar disso no seu negócio? Porque cada um sabe onde dói, né? Eu não quero ser muito redundante.
Exato, exato. E eu vou aproveitar o teu gancho para lembrar aqui um projeto que a gente colocou de novo para discussão na mesa da Secretaria da Fazenda, né, do Conselho de Boas Práticas Tributárias, que é essa questão de fazer uma espécie de rampa para ajudar essa saída do Simples Nacional, né, para quem quer sair do Simples, claro, um projeto no âmbito estadual aqui para fins de CMS, né, mas uma rampa com descontos progressivos. Até mesmo a gente traz essa discussão de novo em função da reforma, né, já que a gente sabe que o Simples vai ter que repensar várias coisas na reforma. Então, para aquele cara que já está pensando em sair, então ajuda ele já a fazer essa transição agora, quem sabe, né? E deixa eu perguntar mais uma coisa, Flavinho, qual é a tua percepção com relação à atualização, informação do setor contábil, né? Porque a gente está falando muito aqui que o empresário precisa do setor contábil. Como é que tu vem percebendo isso a gente tem feito aqui muitas palestras e a gente percebe que tem muito público de contadores nas palestras. Qual é a percepção disso? Eu estou no mercado aí há mais de 20 anos e eu percebo, talvez eu seja uma pessoa assim, agraciada por estar num meio de pessoas que têm, né, a possibilidade de ter essas relações, esses conhecimentos e aprender com isso. Então, o meio que eu vivo é um meio que realmente os profissionais da contabilidade são muito dedicados, são pessoas que procuram a conformidade, fazer as coisas certas. Tu chegou a ler ali que eu participei do SESCOM, que é o Sindicato das Empresas de Contabilidade, tem muito curso, e as pessoas são pessoas dedicadas, assim, são pessoas preocupadas. Hoje em dia, grupos de WhatsApp, eles falam sábado, domingo, de noite. O Borim participa conosco, então a gente brinca que hoje em dia o Borim é até mais contador que advogado para nós lá, porque é uma figura que está conosco 24 horas. Ou que nem o banco, aquele 30 horas por dia, 7 dias por semana, 30 na agência e fora. Mas, de qualquer sorte, assim, o contador por si só, a contadora, ele é um profissional dedicado para isso. A dificuldade do que não tem tanta estrutura no seu negócio é que às vezes ele é muito sozinho. Então ele tem que se virar nos 30. E aí, com a velocidade que tem, hoje a gente tem em pauta a reforma, a questão dos lucros, que é a reforma da renda. Aí já tem outro podcast. Já tem outro podcast. Aí tem mais a questão dos bens, que vai poder fazer uma valorização. E aí entende que tudo isso e antigamente, pelo que eu lembro, assim, as coisas eram mais devagar, a informação chegava diferente. Então hoje a gente está tratando uma coisa e daqui a pouco já chega com outra. Então ele não deve ser o contador, o único, que o Sr. Gerson foi feliz na fala, assim, o único ator desse negócio, ou pelo menos o principal. Exato. Ele tem que estar em tudo que é lugar, assim, mas ao mesmo tempo o empresário tem que ter a sensibilidade que ele tem que procurar e a equipe dele tem que treinar, né? Mas falando do contador, o que eu daria assim de recomendação para o empresário é conversar com o contador, conversar com a equipe dele, ver em que pé tá, como tá, e daqui a pouco dizer, olha, procura saber sobre tal coisa, a FEComércio tem muita coisa, o Sebrae tem muita coisa. Então, de novo, a informação tem. Para finalizar, os contadores e as contadoras estão estudando, estão levando aquilo que chega, e isso do meio que eu convivo, que eu posso dizer Rio Grande do Sul e Brasil, porque eu tenho a graça de conhecer muitos contadores de fora do estado. Acontece que a velocidade da informação e ter a informação, que é o que a gente estava falando, por exemplo, de 26, a gente vai poder fazer, tem que dizer a opção em setembro de 26, isso o ideal é ter mais rápido possível. E uma coisa que eu vejo, que hoje a fiscalização, o fisco, né, ele está muito mais próximo, muito mais do que, vou falar, 20 anos atrás, vou botar 15 anos. Sem dúvida. Então é uma escuta que é muito boa. Até eu vou te dizer assim que isso
com certeza não está pior o cenário dessas mudanças, porque gera desconforto, vamos combinar, né? Que toda mudança gera um desconforto, por conta dessa escuta e dessa possibilidade da gente discutir e de trazer os pontos nevrálgicos, assim, que precisa, ou às vezes tem que fazer logo, às vezes pode esperar, às vezes tem que... até as próprias fiscalizações, hoje em dia, elas são muito mais educativas, elas mandam a informação, olha, tu tem... A própria declaração de imposto de renda, pessoa física, vem primeiro a informação, né? Olha, tu tá com essa inconsistência, a inconsistência arruma e não tem multa, então isso também dá para considerar como um bom avanço. Perfeito. Pessoal, é impressionante como o tempo voa, né? Eu fico de olho aqui, ó, no reloginho do lado. Seu Gerson, vamos já iniciar a nossa rodada final. Fala um pouquinho pra gente também sobre essa sua percepção, né, de busca de informação aqui, nós como FEComércio, o Sebrae, a gente sabe que tem feito, né, muita coisa para orientar a empresa. Dá o seu recado final aí, por favor. Bom, tem sempre muita coisa para falar sobre o assunto, né? Mas eu acrescentaria no que o Flávio falou agora. Existe efetivamente, pelo menos no estado do Rio Grande do Sul, uma preocupação, pelo menos da Secretaria da Fazenda, de uma aproximação maior com os empresários aí. Tanto que a gente hoje, pela FEComércio, participa de um conselho de boas práticas tributárias, né? Num pleito muito antigo de várias entidades, a gente também deu a nossa contribuição, e o governo se dispôs a implementar esse conselho, que hoje aproxima, não vou dizer que resolve todos os problemas, mas aproxima bastante o diálogo, né? Fica um diálogo mais próximo, então já ajuda bastante. A percepção de tudo, Tati, eu acho que a FEComércio, desde que se fala em reforma tributária, especialmente na gestão do presidente Bon, ele vem dando todo o apoio, toda a ênfase para que a gente passe essas informações adiante, né? Então, nesse aspecto, o núcleo jurídico tributário, coordenado por ti, gerenciado por ti, tem dado um exemplo maravilhoso do que se deve fazer, que é divulgar e procurar ajudar todos os segmentos que a FEComércio representa. Então, foram feitos, pode ser que eu me esqueça de algum, mas eu me lembro de um guia prático da reforma tributária que foi feito, me lembro de vários podcasts com vários segmentos, né? Foi do meu segmento, autopeças, mas lavanderias, despachantes, agora vai ter um com os despachantes aduaneiros, e outros aí também. Pô, então, se não foram todos agraciados, uma boa parte foi. E o que não foi ainda vai ser logo a seguir, né? Foi feito palestra nas reuniões regionais da FEComércio. Sempre se falou sobre reforma tributária, né? O núcleo jurídico tributário estava lá presente, dando informação. Foram feitas outras tantas palestras também fora da reunião regional, que foram levar a informação adiante. Então, nota técnica, oficina da reforma, vários segmentos foram agraciados, eu participei de alguns, fui ver como é que era, né? Não só do meu, mas dos outros segmentos também. Então, acho que tudo que se pode fazer está sendo feito para ajudar, né? E enfatizo, é preciso que o empresário, mesmo pequeno, mesmo com todos os encargos que já tem um pequeno empresário, ele tem que adquirir conhecimento de tudo, mas não pode deixar de adquirir conhecimento da reforma tributária, aquilo que vai afetar o seu negócio. Mesmo que seja aos pouquinhos, gradativo, mas vai dando os passos para adquirir esse conhecimento. Não pode ficar pensando somente no seu contador, do seu advogado. É preciso que ele adquira para poder raciocinar de uma forma diferente do que fez até agora para poder ganhar dinheiro, que é o que ele quer, né? Acho que é isso. A preocupação é que se adquira o conhecimento
para que a gente possa continuar enfrentando a vida do empresarial aí e ter sucesso cada vez maior. Perfeito. Só abro aspas aqui para dividir esse mérito com a equipe, né? Sem Trabalho dúvida muito nenhuma. forte aí de equipe para todas Nosso essas CONAT é entregas. muito, tem um Conselho. grupo muito bom. Olha, tem gente dos vários segmentos aí, gente que está contribuindo muito conosco aqui na federação. Borim, tuas considerações finais. Bom, também aproveitar e aqui, eu acho que os elogios aqui à casa, a FEComércio e o sistema todo, ele é natural, porque ficou muito evidente o trabalho que foi feito aqui, né? Desde chamar pessoas do nível do Dr. Silas, né? Que é uma pessoa que eu escuto já há mais de 15 ou 20 anos, desde a época do Simples Nacional, quando estava começando lá, Dr. Silas. E então, esse é o nível do trabalho que é realizado aqui. E só acrescentar que, né, o núcleo jurídico da FEComércio produziu, isso eu tive a honra de participar, produziu notas técnicas de muitos segmentos. Tá? A Tatiane aqui, ela é muito modesta aqui nas realizações e nos feitos da FEComércio, mas se fez aqui na FEComércio uma análise técnica do impacto da carga tributária, tá? Em pelo menos uns 20 setores do varejo e serviços. Tá? Um trabalho de reuniões quinzenais, incessantes, reuniões densas, reuniões complexas, mas para a gente poder depois mandar para os setores essas notas com tabelas, né? Então, acho que o sistema está de parabéns. E sob o comando aqui do nosso colega Gerson, do CONAT, né, que ao longo de 2025 foi incansável, né, Gerson? Então, parabéns pelo teu trabalho, por tudo que tu assim, proporcionasse em termos de gestão desse conselho, que no 2025 foi um conselho muito atuante e certamente 2026 continuaremos assim. Né? Voltaremos. Doutor Silas, como o Borim já disse, né, faço dele as minhas palavras também, né, quantos anos aí a nossa referência de Simples Nacional, né, uma honra ter o senhor conosco. Por favor, fique à vontade, né, se quiser trazer mais algum ponto aqui do nosso tema, né, já lhe passo a palavra então para suas ponderações finais. Tatiane, a honra é minha, né? O presidente Bom é hoje o presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae Rio Grande do Sul, né? Então, nós temos uma parceria muito, muito boa com a FEComércio, com o Estado do Rio Grande do Sul. E eu considero muito positivo esse podcast, tem coisas importantes que foram discutidas. O Dr. Borim, inclusive, trouxe a questão do crédito sobre os estoques em dezembro de 2026. Dr. Borim, nós temos algumas medidas que nós vamos lutar muito para aprovar em 2026, porque começa de fato, né, em 2027. Tem a questão do crédito dos estoques, então, de dezembro de 2026. Tem a questão do tratamento diferenciado fora do Simples, que tem no IBS e CBS, que a gente vai tentar trazer para a Lei Complementar 123. A gente vai, inclusive, as emendas que nós temos em incisos separados, porque se houver algum veto, né, que seja parcial e não total, quando a gente conseguir aprovar essa alteração. Tem uma coisa que precisa de PEC, que é a questão do crédito presumido, porque hoje a empresa ela não vende só para o varejo ou só está no meio da cadeia, né? Com os marketplaces, uma indústria vende para o varejo direto também. Então, nós estamos querendo instituir o crédito presumido para o Simples Nacional, assim como já tem a vigência para o produtor rural, né, que tem receita bruta de até 3 milhões e 600 mil reais, nós estamos querendo usar o mesmo modelo. Eu digo que é um crédito presumido quase financeiro, porque ela é com base no total de aquisições daquele grupo, né, de produtores rurais. No nosso caso, a gente pretende fazer com base nisso também. Além do Sebrae ter estudos para se criar um novo Simples Nacional, mas aí é a médio prazo, né? Nossa luta, por enquanto, 2026, é por essas melhorias no sistema já aprovado. Eu queria pedir a ajuda de vocês com relação a esse mito do comprador exigir que seja pago IBS e CBS por fora, tá?
Nós estamos discutindo isso com a indústria, eles já nos deram razão. Então, o comércio e serviços, que é representado por vocês, tem essa responsabilidade também, porque, inclusive, pode prejudicar até o microempreendedor. Eu não vou comprar do meio porque ele não me gera crédito, mas, meu camarada, você vai pagar o valor da nota e não vai pagar o IBS e CBS. A empresa compradora tem que saber que, para ter o crédito, ela paga pelo imposto. Paga, guarda aquele voucher, né, no seu caixa, e aquele voucher vai usar no próximo pagamento de imposto. Então, por que eu quero um voucher maior se eu vou ter que desembolsar por isso, né? Então, eu peço ajuda para os senhores trabalharem nessa questão desse mito, né, que foi criado. Eu confesso que a gente não tinha entendido muito bem reforma no começo, mas de uns tempos para cá nós estamos estudando mais, né? Claro que tem mais coisas que a gente vai melhorando com o tempo. A questão da terceirização que foi tratada, muito importante, né? O importante é saber que, por enquanto o Supremo não atuar, não julgar, contratar PJ, seja MEI, simples, ou uma empresa do regime regular, tem que saber se tem autonomia, né? Autonomia é um ponto muito importante, né? Então, a gente defende que a autonomia, inclusive, se vocês olharem toda a atividade permitida para o MEI, tem lá, no final, independente, tá? Se você for ver qualquer atividade do MEI, cabeleireiro, independente. Por maior que seja a descrição da categoria, tem independente. Então, isso tem que ser preservado, tá? Guardadas essas proporções, então, compensa contratar, sim, um microempreendedor, mesmo sem gerar créditos, porque não vai pagar o imposto dele. Compensa comprar de empresa do Simples, com crédito parcial, porque o desembolso financeiro vai ser menor também. E se a empresa ela pode ter dificuldade para fazer aquele preço, né? Se ela tiver uma cadeia onde ela tenha muita carga tributária nas suas aquisições e, por isso, resolva pagar por fora, IBS e CBS, aí, sim, o contador vai ser de fundamental importância e nós vamos depender muito do Estado brasileiro, então, auxiliar na questão burocrática e apresentar para as empresas, para as micro e pequenas empresas, a declaração assistida, né? Porque um dos grandes problemas de salto do Simples para o lucro presumido não é a carga tributária. Na verdade, Flávio, a gente tem cálculos aqui que demonstram que acima de 3 milhões anuais já não compensa estar no Simples mais. Então, o grande salto não é do imposto, é o custo de compliance, né? Então, se o governo conseguir reduzir o compliance, apresentando a declaração pré-assistida, esse salto, né, ele se resolve. Agradeço muito mais uma vez pela atenção dos senhores. Estou sempre à disposição da FEComércio Rio Grande do Sul. Maravilha, a gente que agradece. Flavinho, tuas considerações finais, por favor. Eu vou aproveitar e falar para quem nos vê e para quem nos ouve. Aproveitar isso, porque a FEComércio, o Sebrae, é da sociedade, é daqueles que contribuem de uma certa forma. Então, procure o sindicato, procure a sua associação, aproveitem, porque tem muita informação. A gente tem profissionais, não é fácil de conseguir pessoas como vocês para ser escutado, e a qualquer momento, né? Porque essa é a vantagem do podcast. E ouvir o Dr. Silas, que como eu falei, assim, é uma autoridade, é o papa do Simples. Então, hoje é fácil da gente escutar, né? Antigamente a gente pegava informação da TV, pegava informação de jornal, de 2, 3 dias. Hoje a gente tem aí online. E obrigado por nos ouvir. Pessoal, então, eu, em nome da FEComércio, em nome do presidente Bom, agradeço muitíssimo a vocês 4. Parabenizo cada um pelo trabalho que cada um dos senhores vem fazendo, né, nos seus respectivos segmentos. Agradeço, né, o público que nos assiste e aproveito aqui para reforçar, então, que esse é o último episódio do ano. O ano que vem a gente vai dar continuidade, como o Sr. Gerson pontuou. A gente quer fazer com esses episódios um atendimento
a todos os setores representados pela FEComércio. Então, como o Dr. Borim pontuou também, as nossas equipes, né, é muito importante reforçar, tem uma equipe super qualificada por trás disso, tanto dentro da FEComércio quanto dentro da nossa consultoria, com a turma aqui do Dr. Borim, fazendo essas notas técnicas para cada setor, produzindo os podcasts e produzindo as oficinas práticas setoriais. Então, dos podcasts, nós fizemos 13 setoriais, tá? Vou destacar aqui para quem eventualmente quiser assistir: representantes comerciais, lavanderias, autopeças, hotelaria, gêneros alimentícios, imobiliárias, bebidas, atacado, varejo, educação infantil e combustíveis. Além disso, tivemos um podcast com visões jurídica e econômica, né? E, por fim, um último específico de como se preparar, tá? O que antecedeu a esse aqui. Então, ainda farmácias e despachantes aduaneiros, ainda faltou ali na minha listinha. Pessoal, entrem no site da FEComércio, temos lá o campinho Reforma Tributária, está tudo lá dentro, né? Os podcasts, eles levam um tempinho, a gente tem um cronograma de divulgação, com o tempo eles vão sendo divulgados. Muito obrigada. Contem conosco e encerramos por aqui já desejando um ótimo fim de ano e um ótimo ano novo para todos. Muito obrigada e um grande abraço.